Bem-vindo a mais um vídeo e vamos resolver algumas questões cobradas em concursos de nível fundamental. Primeira questão: sobre o uso de tecnologias no setor público e no ambiente legislativo, especialmente quanto ao pacote Microsoft Office e segurança da informação, analise as afirmativas a seguir. Item 1. O Word é utilizado para a produção de documentos com recursos de formatação, revisão e comentários. Ok, o item 1 está correto. Aqui no Word, por exemplo, nós temos aqui na guia revisão aqui a opção de comentários, ó. Então, você clicando nela, é possível adicionar um comentário a uma parte do seu texto, tá? Do seu documento. Então, aqui no item 1, correto. No item 2, o Excel permite elaborar planilhas com fórmulas, gráficos e controle de dados. Ok, correto, né? O Excel aqui é o nosso aplicativo, né? O nosso software para a criação de planilhas. No item 3, o uso de senhas seguras e realização de backup são práticas recomendadas de segurança da informação. Correto, né? Aqui é o básico da segurança da informação, senhas seguras e realização de backups, né? Caso aconteça algo com seu equipamento, furto, roubo, quebra, alguma coisa, caso aconteça alguma coisa, você vai ter aí o seu backup para recuperar os seus arquivos, né? Então, o item 3 também correto. No item 4, o PowerPoint é limitado a textos e não permite o uso de imagens ou recursos visuais. O item 4 está incorreto, né? O PowerPoint não é limitado a textos. Ele permite o uso de imagens, o uso de áudio, de vídeo, gravação de tela, vários recursos, né? Ó, recursos visuais. Então, o PowerPoint tem uma série de opções, né, de coisas que você pode montar lá dentro dos seus slides da sua apresentação. E no item 5, o Outlook permite o envio e recebimento de e-mails institucionais, além de gerenciamento de calendário, correto, né? Então, com o Outlook você vai enviar e receber mensagens e também vai gerenciar o calendário. Com esse calendário você pode, né, gerenciar toda a sua agenda, montar a sua agenda mensal, semanal, anual. Você vai ter aí todo o controle da sua agenda através do Outlook, beleza? Então, o nosso gabarito aqui, ó, é a letra D. Próxima questão. Um servidor deve organizar em planilha os dados de 200 candidatos de um curso, incluindo nome, nota e classificação. Para calcular automaticamente a média das notas, qual função do Excel deve ser utilizada? Média, PROC-V, SI, concatenar ou soma? Essa questão é aquela questão assim que a resposta é tão óbvia que você fica procurando uma pegadinha, né? Então, aqui, para calcular automaticamente a média, você vai usar a função média, certo? É realmente aquela questão bem óbvia, né? Então, gabarito aí, sem dúvidas, letra A. Próxima questão. Um estudante precisa enviar a mesma mensagem para vários colegas, mas não quer que cada um veja os endereços de e-mail dos demais. Em qual campo deve inserir os contatos para garantir essa privacidade? No item A, assunto já está dizendo, né? É o assunto da mensagem. Então, está descartado. Aqui no item C é o anexo, né? Se você quiser colocar um texto anexado, né, no arquivo do Word, se você quiser colocar uma planilha, se você quiser colocar uma imagem, então também está fora. Então, para enviar a mesma mensagem para vários colegas, você pode usar tanto com cópia oculta, como com cópia, quanto o para, uma dessas três. Porém, observe que a questão diz o quê, ó? Mas não quer que cada um veja os endereços de e-mail dos demais. Então, uma pessoa não pode saber que a outra também recebeu. Então, nesse caso, vai ser usado aqui com cópia oculta, né? O item B. Se eu colocar vários e-mails nesse campo com cópia ou no campo para, os colegas vão ver os e-mails dos demais, certo? Então, o nosso gabarito é a letra B. Com a cópia oculta, as demais pessoas não conseguem vê-las, vão achar que somente elas receberam aquela mensagem. Próxima questão. Uma servidora pública precisa elaborar uma apresentação em Microsoft PowerPoint com dados obtidos em uma planilha do Excel e enviá-la por e-mail utilizando a internet. Considerando conhecimentos em nível de usuário dos programas citados e noções de navegação, assinale a alternativa correta. No item A, o envio da apresentação por e-mail exige que o arquivo seja convertido previamente em formato de vídeo, pois o Outlook não reconhece arquivos .pptx. O item A está incorreto, né? Não é preciso essa conversão prévia, tá? O Outlook vai reconhecer sim o arquivo pptx, né, que é o arquivo do PowerPoint, ele também vai reconhecer docx, que é do Word, né? Vai reconhecer
PNG, que é imagem. Então, o Outlook ele reconhece várias extensões. Então, não precisa você converter, basta anexar que dá certo. No item B, o Microsoft Excel permite criar tabelas e gráficos que podem ser exportados e inseridos em slides do PowerPoint. Então, o item B já é o nosso gabarito. No item C, o PowerPoint não suporta a inclusão de gráficos, sendo necessário utilizar exclusivamente imagens estáticas capturadas da tela. Errado, né? No PowerPoint, o PowerPoint ele é muito diversificado. Você pode colocar vídeo, áudio, imagem com movimento. Não precisa disso aqui, ó, exclusivamente imagens estáticas. Não, você pode colocar imagens que se movimentam, né? Não precisa ser print de tela, tá? Os softwares do pacote Microsoft Office não possuem integração entre si, devendo ser utilizados de forma isolada em cada etapa do trabalho. Errado, né? Quando ele diz aqui, ó, que eles não possuem integração entre si. Possuem sim. Eu posso, por exemplo, pegar uma tabela do Excel, né, e inserir no PowerPoint, inserir no Excel, como diz aqui o item B, ó. O Microsoft Excel permite criar tabelas e gráficos que podem ser exportados e inseridos em slides do PowerPoint. Então, eu tenho essa integração, tá? Entre os softwares da Microsoft Word, né? Do Microsoft Word. E no item E, ó, a navegação na internet é desnecessária para envio de arquivos por e-mail, já que o Outlook opera de forma totalmente independente da rede. Isso aqui está errado, ó, quando ele fala a navegação na internet é necessária para envio de arquivos por e-mail. Só consigo enviar um e-mail se eu tiver internet, né? Ó, já que o Outlook opera de forma totalmente independente, é errado, né? O Outlook ele depende da rede. Não consigo enviar um e-mail se eu não tiver internet, tá? Aí aqui ele fala, ó, para envio de arquivos. Tanto faz esse e-mail ter arquivo anexado ou não. Pode ser um simples texto. Se não tiver internet, eu não consigo enviar. Próxima questão. Assinale a alternativa abaixo que representa o editor de imagens mais tradicional e nativo do Windows, né? Então, nativo é aquele que já vem no Windows. Quando você instala o Windows, esse aplicativo já vem junto, que é o Paint, né? Aqui, letra B. Acho que muita gente nunca nem precisou usar, porque hoje em dia tem tanto editor de imagem sofisticado, né? O Paint é um aplicativozinho bem básico, bem levezinho, que já vem no Windows ali. Geralmente as crianças usam ele para ficar brincando de pintar no computador. Acho que quem trabalha com imagem talvez nem use ele para nada, né? Existem outros editores bem sofisticados. Mas esses outros editores é preciso que você ou compre, né, como o CorelDRAW, que é pago, ou que você baixe, ou que você precise de internet, como o Canva, né? Você precisa ou instalar o aplicativo no celular, ou acessar um site. O Paint não, ele vem já gratuito no Windows, né? Já vem incluso no Windows gratuitamente, é só abrir e usar, beleza? Para quem nunca viu, vou só mostrar aqui bem rapidinho, ó. Tem várias opções aqui, né? Paleta de cores, ó. Aqui você pode adicionar formas, você pode mudar a cor, você pode aqui escrever, ó, um texto. Aqui você aumenta aqui a largura do pincel, ó. Pode trocar a cor. Então, geralmente as crianças é que usam isso aqui para desenhar, ó. Dá para fazer. Tem aqui alguns tipos de pincel, olha só, um menu aqui com vários tipos, né? Então, é isso. Esse programinha aqui ele já vem no próprio Windows, tá? Próxima questão, assinale a alternativa abaixo que representa o gerenciador de arquivos do Windows. Então, nós temos painel de controle, área de trabalho, Microsoft Office e o Windows Explorer. Então, vamos lá, ó. Essa questão aqui, ela trouxe uma nomenclatura que já é antiga. A questão é de 2025, porém, aqui o nosso gabarito, ó, letra D, né? O Windows Explorer, porém, esse termo Windows Explorer não é mais utilizado. Veja só, ó, ambos os nomes, Windows Explorer e Explorador de Arquivos, referem-se ao mesmo aplicativo de gerenciamento de arquivos do Windows, sendo que Explorador de Arquivos é o nome mais recente, introduzido a partir do Windows 8, enquanto o Windows Explorer foi o nome original desde o Windows 95. Então, a questão trouxe o Windows Explorer né, na letra D, né? Apesar de ser uma questão bem atual, mas atualmente a gente utiliza explorador de arquivos. Porém, ambas as respostas estão corretas, né? É só a título de informação. Caso venha um Windows Explorer ou explorador de arquivos, dá certo do mesmo jeito. Eles são os gerenciadores de arquivos do Windows, tá?
Próxima questão: extensões de arquivos Office são sufixos no final do nome de um arquivo que indicam o tipo de arquivo e o software que pode abri-lo. No contexto do Microsoft Office, as extensões ajudam o sistema operacional a reconhecer e abrir arquivos. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das extensões para arquivos Excel, PowerPoint e Word, respectivamente. Então, assim, ó, as opções trouxeram praticamente as mesmas extensões, né? DocX, XLSX e PPTX. Porém, você precisa saber qual o aplicativo correspondente, né? Qual o software correspondente a essa extensão, pois a questão pede respectivamente. Então, tem que ser nessa ordem aqui, ó, Excel, PowerPoint e Word, né? E o Word. Então, no Excel, a extensão é, ó, XLSX, né? Então, podemos ter aqui a letra D ou E. PowerPoint é o PPTX, fica até fácil, né? Porque é com P, ó, PP, tá aqui, ó, o P e o P, né? Ó, PPTX. E o Word, né? Que é o DocX, tá? Nosso gabarito aqui é a letra E. Próxima questão: no Word Excel do chamado pacote Office da Microsoft, observa-se na aba Página Inicial, Área de Transferência, uma ferramenta que identifica as customizações, cor, estilo de fonte e tamanho ou estilo de borda e permite selecionar uma outra área do documento copiando tais customizações. Essa ferramenta é conhecida por formatação de design, gerenciar de formatação, layout de formatação, painel de formatação ou pincel de formatação. Então, são palavras bem parecidas, né? Observe que em todos os itens nós temos a palavra formatação. Então, a questão aqui está falando de quê? Vamos ver aqui na prática. Eu trouxe esse pequeno texto, ó. É uma ferramenta que permite copiar a formatação de um texto ou elemento e aplicá-la a outro conteúdo no documento, como fonte, cor e estilo. Então, veja, eu vou pegar aqui a palavra ferramenta, vou colocar ela em negrito e vou colocar ela na cor azul. Então, olha, quando eu clico nessa palavra que está diferente das demais e eu venho aqui nesse pincelzinho, ó, clico nele, veja que eu consigo copiar a formatação dele em outras palavras, ó. Conteúdo ficou igual à ferramenta. Se eu pegar essa palavra aqui, ó, e colocar ela sublinhada, né, ó, tá sublinhada. Aí eu venho nela, clico aqui no pincelzinho, ó, escolho uma outra palavra e ela vai ficar do mesmo jeito. E assim eu posso formatar, né? Posso mudar várias coisas no meu texto, né? Várias palavras. Se eu clicar aqui em ferramenta e clicar no pincel, eu consigo colocar todo o texto igual, ó. Eu consigo colocar apenas uma linha, certo? Então aí você vai mexendo do jeito que você achar melhor, mudando cor, mudando fonte, mudando tamanho. Você pode fazer aí um festival de mudanças com essa ferramenta. E o nome dela é, ó, pincel de formatação, tá? Ó, é o pincel de formatação. Então, voltando aqui para a nossa questão, ó, o nosso gabarito aqui é o item E, tá? É o pincel de formatação que traz essa opção de customização, né? Você pode customizar todo o seu texto mudando tamanho de fonte, tipo de fonte, cor, estilo, várias coisas aí. Se você tiver computador e quiser testar, você faz a festa aí no seu documento, tá bom? Eu trouxe aqui mais uma questão sobre o pincel de formatação, mas dessa vez trazendo itens para a gente analisar sobre essa ferramenta, né? A questão anterior ela trouxe um conceito e queria saber que ferramenta era aquela. Então vamos aqui, ó. Na ferramenta Microsoft Word, o pincel de formatação é uma ferramenta útil para aplicar a formatação de um trecho de texto a outro. Analise as afirmações abaixo sobre o uso do pincel de formatação. Então, aqui no primeiro item, ó, o pincel de formatação permite copiar a formatação de um parágrafo e aplicá-lo a outro parágrafo correto, né? Como eu mostrei, você pode selecionar uma palavra e colocar no parágrafo inteiro. E se você tiver 2, 3, 4, 5 parágrafos no seu texto, você pode copiar a formatação do parágrafo enquanto você quiser. Pode copiar só a formatação de uma palavra, de uma linha, certo? No item 2, o pincel de formatação também copia o conteúdo textual junto com a formatação. Não, ele não copia o texto, não copia partes do texto, não copia palavras, ele vai copiar só a parte visual, né? Só a questão da formatação de cor, de fonte, tamanho, estilo, não vai copiar partes do texto, tá? Não vai copiar palavras nem números. Então, o item 2 está errado. No item 3, a formatação copiada pelo pincel de formatação inclui ó, fontes, tamanhos de fonte, cores de texto, alinhamentos e estilos de parágrafo, dentre outros, correto?
Então, o item 1 e o item 3 estão corretos. O erro do item 2 é dizer que vai copiar conteúdo textual. Não vai, tá? Para copiar pedaço do texto, você tem que ir lá na opçãozinha de copiar, Ctrl C e colar, Ctrl V, tá? Para copiar texto, Ctrl C, Ctrl V. O pincel de formatação vai copiar apenas, né, questões aí visuais, tá? Então, aqui o nosso gabarito, ó, é a letra C. Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.